audiência querida, muito bem-vindos mais uma vez a um episódio do FAPSicast, o podcast da FAPSI, com assuntos variados para elevar a sua vida. Olha, escolhi uma palavra diferente hoje, hein, Henrique? Muito bom. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje é uma oportunidade bacana para a gente pensar um pouco sobre a vida e como a gente pensa sobre a vida, né? Pensar sobre pensar. Será que tem alguém que se dedica a pensar sobre a vida ainda hoje? A refletir, a fazer as conexões e a nos apresentar alguma chance de teoria, alguma hipótese? Sim, hoje temos um convidado muito especial, professor Matheus Arcaro, né? Um amigo professor de filosofia e escritor, que vai contribuir bastante para o nosso papo aqui no FAPSicast. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente, Matheus. Na verdade, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui para a gente debater o que é fundamental, né? A formação de ideias, literatura, arte, filosofia, psicologia, todas as coisas que parecem inúteis, mas na verdade são as coisas mais úteis que existem, né? Pois é, Matheus. Hoje alguém fala assim para mim, nós vamos encontrar um filósofo. Eu penso que vai chegar um senhorzinho de bengala, porque a gente pensa que filosofia é uma coisa antiga. Tem uma frase do Heidegger que eu acho que pode nos ajudar aqui, né? Uma coisa é estudar o que os filósofos disseram, outra bem diferente é dialogar com eles. Então eu acho que a gente precisa dialogar, né? E eu, como professor do ensino médio, você imagina um adolescente com os hormônios à flor da pele. Por que eles vão querer saber de um cara que escreveu há 2.400 anos atrás? Não é? Então, o trabalho do professor de filosofia e do filósofo, de modo geral, é isso. O que o Platão tem a nos oferecer hoje? Vou dar um exemplo simples. Semana retrasada eu estava passando para os meninos, segundo ano, 16 anos, Mito da Caverna, do Platão. Nossa, mas o que tem a ver esses caras presos na caverna e tal? Então eu passei para eles um trabalho que eles tinham que atualizar para o século XXI alguma coisa que tenha a ver com o mito da caverna. E eles não podiam fazer apresentação de slide, nada formal. E saíram trabalhos magníficos, não é? Vídeos engraçadíssimos e relacionados à tecnologia, como a fake news pode ser a caverna do século XXI, os preconceitos que estão dentro da gente, as cavernas interiores. Então, a gente, enquanto filósofo, isso faz sentido pra caramba, né? Como um Platão, que escreveu 2.400 anos atrás, ainda tem nos ensinar. Então, esse é o nosso trabalho, não é? O mesmo Freud, né? O pai da psicanálise, já faz 100 anos que ele escreveu. Outros psicólogos, enfim. Teóricos que parecem chatos e ranzinzas, na verdade, eles precisam ser atualizados. Isso não significa vulgarizá-los, isso não significa deixá-los mais palatáveis no sentido de virar uma autoajuda, não é? A gente não está falando de uma pondesização da filosofia, né? A gente está falando que é possível fazer algo, né, que tenha significado na vida das pessoas. Aliás, você usou uma palavra aí que me remeteu a esses pensadores que estão conhecidos por causa da internet, né? E eu acho que talvez esse seja o contato mais próximo que a gente tem com o filósofo. Isso. E aí, isso sempre me perguntam, né? Mas, Matheus, você que é filósofo, você que é professor de filosofia, o que você acha do Karnal, do Pondé, do Clovis, não é? E eu falo assim, é preciso olhar com cuidado. Eles são fundamentais para democratizar a filosofia, mas tem que entender que a mídia, ela não propicia um pensamento mais profundo. Então, eu encaro esses caras como uma porta de entrada para a filosofia. Né? Do mesmo modo, um aluno meu chega, professor, eu estou lendo Paulo Coelho, o que você acha? Porra, bacana, cara, legal. Desde que você não fique nisso, não é? Então, o Paulo Coelho pode ser bacana para você começar o mundo da literatura, mas, a partir do Paulo Coelho, vamos tentar uma Lígia Fagundes Telles depois, e aí, no terceiro passo, uma Clarice Lispector? Vamos nessa? A mesma coisa com o Karnal. O Karnal, ele precisa, digamos, simplificar sua linguagem para aparecer na Rede Globo, para aparecer na Rádio X, para fazer shows de stand-up misturados com filosofia, que é o que ele tem feito também. E é bacana. Só que eu tenho que ter ciência que não dá para aprofundar uma ideia num show de stand-up, né? Então, cuidado para não tomar essas pessoas como a verdade absoluta. Olha o que o cara fala, mas de entender aquilo como um primeiro contato mesmo. E eu acho tão perigoso essa história de guru de pensamento, guru intelectual, vou seguir aquele cara, não é? Você pegar o meu mestrado foi sobre Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele tem uma coisa não colocar os seus mestres como mestres, mas sim como um caminho para as possibilidades, não é? E aí tem uma frase dele que nos interessa aqui, né? Não respeita o seu mestre quem não tenta superá-lo. Então é preciso tentar superar o mestre, mas não no sentido de arrogância, né? Não, no sentido de, olha, ele me abre portas, ele me abre possibilidades, mas é preciso ir além.
não é? Então, o Karnal, por exemplo, para a gente trazer para o nosso contexto, ele pode ser uma abertura de portas, mas não como um fim em si mesmo. Senão a gente cai naquela frase, né? Será que a filosofia hoje não serve a nada ainda? E ela não serve. Se a gente for pensar no sentido estrito da... Eu tenho uma palestra, uma oficina que eu começo isso. Para que serve a literatura e a filosofia? E a resposta é, para nada. Agora, não é? Servir significa o quê? Se a gente pensar no verbo, servir significa ser servo, ser escravo de. A ciência serve porque ela precisa de um resultado, ela precisa chegar no objetivo. A filosofia não, a arte não. Agora, e se a gente mudar a perspectiva do que significa servir, não é? De que utilidade nós estamos falando, não é? Será que conhecer as próprias crenças, conhecer os próprios preconceitos não é útil? Será que conhecer sobre a liberdade e sobre as artes não é útil? Será que conhecer a si mesmo não é útil? Se isso for útil, a filosofia e a psicanálise e a psicologia são as coisas mais úteis que existem. Agora, se a gente tomar servir no sentido mercadológico, aí não serve mesmo. Não podemos servir ao algoritmo, né? Exato, ao algoritmo, ao mercado, não é? Porque senão a gente reduz a filosofia, a literatura e a arte a meros meios. Como, por exemplo, tratou o Adorno com o conceito de indústria cultural. Né? Vira algo para entreter, para passar tempo. Né? Quando você lê uma Clarice Lispector, vou dar um exemplo só, né? Você fala, nossa, essa mulher escreveu isso mesmo, e volta, e lê de novo. Não é? É o contrário, por exemplo, de um livro de autoajuda. Não é? Quando a gente lê um livro de autoajuda, o que o leitor espera? Identificação com a obra. Não é? Aí eu brinco, olha, se o que está escrito no livro é exatamente o que você espera, para que você comprou esse livro? Não faz sentido nenhum. Né? Agora, a hora que você lê uma Clarice, um Guimarães Rosa, a hora que você lê uma obra de psicologia ou de filosofia, você tem que ser instigado a não entender. Tem um filósofo romeno chamado Émile Cioran, e ele fala o seguinte, não há frustração maior para um escritor do que ele ser completamente compreendido. A Clarice falava isso, né? Eu não sei direito o que eu escrevi aqui, né? E eu acho que essa é a maravilha da arte, não é? Abre possibilidades para o leitor ou para o espectador fazer as suas próprias interpretações. Não é? Quando você olha um quadro do Picasso, é gritante a diferença de um quadro do Romero Brito. Porque o Picasso abre possibilidades para a gente. O Romero Brito fecha. É isso aqui. Então, a arte industrial, vamos chamar assim, é uma arte dogmática. Porque ela não abre possibilidades para interpretação. Só que pensar dá muito trabalho, né, professor? Entrar em contato com esse negócio que eu não entendi, tem que ler de novo, o que será que significa? E eu acho que, como psicóloga, ainda posso dizer, e a dor de entender que aquilo significa aquilo que você está pensando mesmo e está falando de mim, está falando das minhas sombras, das minhas coisas feias. Não quero entrar em contato com isso. Será que é daí também que vem essa sensação de que... Desculpe, mas o filósofo não trabalha, que o músico não trabalha, que o poeta não trabalha? Porque se alguém chega e me diz, sou poeta, eu pergunto, mas você trabalha com o quê? Como se poetizar em si não fosse um trabalho. Né? Porque você não entrega um serviço, como você disse, né? Você não entrega um serviço. Algo que me atende. Você entrega algo que me pergunta. Então, você sabe a origem da palavra trabalho? Né? Vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Né? Se for nesse sentido, eu não quero trabalhar mesmo. Encaixa muito bem. Né? Eu não quero trabalhar mesmo. Né? Aliás, se a gente pensar na Grécia Antiga, não é? Os filósofos, os artistas, eles precisavam do ócio para produzir política, filosofia, arte, não é? Veio o advento do mercantilismo no século XVII, veio o capitalismo e convenceu-nos que é importante trabalhar. Agora você imagina, né? Tem um poema do Bukowski que fala isso. Não é uma maluquice você ter que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia para conseguir sobreviver? É uma maluquice. Só que as pessoas e a mídia e o senso comum acreditam que quem trabalha... o trabalho dignifica o homem. Peraí, de que trabalho nós estamos falando? Um cortador de cana, por exemplo, que trabalha 12 horas por dia e não tem o que comer depois? Que não tem possibilidade de pensar sobre a sua própria existência? É claro que isso é útil para algumas pessoas, não é? É evidente que isso precisa continuar desse jeito, porque se as pessoas pensarem nas suas condições de desigualdade, o que acontece? Há uma possibilidade de revolução, há uma possibilidade de mudança de status quo. Então, para o sistema, para o capitalismo, para as coisas ficarem como estão, é melhor que as pessoas acreditem que essas outras pessoas que fazem a gente pensar são inúteis. Não é? Sócrates foi condenado à morte na democracia de Atenas. Não é? Grandes revolucionários foram tidos como loucos ao longo da história. Por que será? Porque incomodam. Não é? Porque, agora, o que é um bom trabalhador? É só a gente pensar no senso comum. É aquele cara que veste a camisa da empresa. Eu adoro essa expressão. Vestir a camisa da empresa. O que significa isso, velho? O que significa isso? Significa não reclamar? Significa se contentar com o salário que você recebe? Significa simplesmente seguir, como Nietzsche diria, a moral do rebanho? Por isso que dizem que a gente não serve para nada.
Não é? Eu lembro de uma aluna minha, ela fala, professor, eu estava tão bem lendo Harry Potter e comendo chocolate, você vem com essas histórias para mim, aí eu fico pensando o dia inteiro, não consigo dormir mais. Eu falei, tudo bem, você foi picada pelo bichinho da filosofia. E o Einstein diria, uma mente expandida não volta ao estado anterior. Não tem como mais despicar. O bicho picou e já era, velho. Professor, e como é que a gente faz quando a gente já foi picado por isso e se pega muitas vezes revoltado, às vezes internamente apenas, né? Com toda a situação que a gente vê, né? E às vezes você não precisa ser um grande pensador, não. Eu penso até na minha clínica, né? Os pacientes que vão se dando conta de pequenas coisas e ficam grandemente revoltados. Cara, eu não acredito que eu vivi 30 anos, né? Aprisionado no pensamento de que as coisas eram assim e agora percebo diferente. Como é que a gente lida com esse mal-estar que se causa com o conhecimento? O Heidegger, que é um filósofo e que é um dos fundadores, digamos, da analítica existencial, né? Ele diz que a angústia é uma das possibilidades de você se encontrar consigo mesmo, não é? O Heidegger vai dizer, olha, a gente vive no impessoal o tempo todo, não é? A gente está cercado por utensílios, não sei o quê, a gente está aqui dirigindo, trabalhando, não sei o quê, mas uma hora vai bater a angústia. Uma hora ou outra, independente do motivo. E aí você tem duas possibilidades. Ou se afastar e voltar para o impessoal, ou encarar. E a hora que você encara é doído. Mas é prazeroso depois. Não é? Então, é preciso encarar. E encarar isso significa, o que será que eu estou fazendo na minha vida? Não é? Eu tive isso profissionalmente. Não é? Eu era formado em publicidade e propaganda, tinha agência de propaganda aqui em Ribeirão Preto e tal. E era aquela vida, né? Gravata de bichinho, né? Eventos e não sei o que e tal. Não é isso que eu quero, cara. E aí bateu aquela coisa. Pá! E aí eu mudei completamente o rumo da minha vida. Não é? Mas foi por um insight da angústia. E a gente estava falando há pouco da indústria cultural e dos jovens, esse contato que você está tendo com eles. Como que você vê o jovem refletindo sobre a vida a partir da produção atual da cultura? Como a gente está vendo esse modelo da indústria cultural moderna, atual, né? Então, a gente tem os chats GPTs da vida, né? A inteligência artificial, a gente tem a informação assim. Vamos pensar na nossa infância e adolescência, né? A gente tinha que ir na biblioteca, olhar na Barça o que a gente queria procurar e tal. Hoje o cara tem um clique, não é? Só que também a gente não pode, por outro lado, demonizar a tecnologia, não é? Porque isso não vai ser eficaz, porque ela está dada. Agora, o nosso papel enquanto educador é o que fazer com ela. Vou dar um exemplo muito simples. Uns 2 anos, 3 anos atrás, estava na moda o Pokémon GO. Né? Ia buscar os bichinhos lá com o celular, não sei o quê. Sim. E a molecada falava que ia no banheiro, mas ia ver os bichinhos, não sei o quê. Eu tenho como lutar contra isso? Esconde o celular, não vai ser eficaz. Então, por que não usar o Pokémon GO para fazer, por exemplo, uma trajetória de física, não é? Sobre como caçar os Pokémons. Eu preciso usar isso a meu favor. Não é? Em que medida a tecnologia pode me ajudar a fazer com que esse menino se sinta pertencente àquilo? Eu acho que esse é o nosso papel. Não é? É óbvio, é evidente. Eu também não vou ser refém da indústria cultural. Mas o extremo oposto também não dá certo. Demonizar a indústria cultural ou a tecnologia vai fazer com que o jovem se afaste cada vez mais da educação. Perfeito. E como... quero falar um pouquinho da sua produção, especialmente, né? Como você começou a escrever? Como você decidiu que tinha que escrever? Eu escrevi um texto sobre escrita. Eu falei uma vez que escrever é praticamente uma questão fisiológica para mim, não é? O Antônio Cândido, que é um grande teórico brasileiro, ele fala que a literatura é como a vestimenta ou a comida. Ela precisa ser, não é? E a gente está o tempo todo perpassado pela fabulação, né? Isso aqui é uma fabulação. O que a gente está fazendo aqui é criar algo que é uma fábula. Não existe, né? No mundo natural. Sim. E a gente precisa disso. Eu lembro que eu tinha 5, 6 anos, a professora dava o ditado e eu adorava fazer ditado, escrever e tal. Então, a palavra, ela sempre perpassou a minha vida. Não tem um momento específico, né? Agora, profissionalmente, eu comecei a escrever quando eu conheci o Menalton Braff, que é um escritor já ganhou muitos prêmios e tal. Ele mora aqui em Serrana, né? Ele saiu do Rio Grande do Sul, exilado por conta da ditadura. E aí ele começou a dar oficinas, eu conheci ele, mostrei os textos e tal. A gente ficou amigo. E aí, inclusive, ele escreveu a orelha do meu primeiro livro, né? E até hoje a gente é muito amigo e tal. Ele estava no lançamento do meu último livro, agora semana retrasada e tal. Então, a partir do momento que eu fiz algumas oficinas e percebi que aquilo podia virar algo mais sério, eu comecei a escrever de um modo mais sistemático. Isso foi em 2011, 2012. E aí, em 2014, saiu o meu primeiro livro de contos. Né?
E é difícil pra caramba publicar no Brasil, não é? Se você quer, claro, você vai lá, imprime numa gráfica e fala que é um escritor. Tá. Tem a possibilidade, mas ser um escritor sério, com editora séria, é difícil, não é? Eu lembro que eu mandei meus originais para, sei lá, 12, 14 editoras, né? E aquela coisa do sonho do menino, né? 29 anos, não sei o quê, vou ser um escritor e tal, não é? E aí você manda e ninguém responde para você, né? Evidentemente, né? Currículo. Ah, que beleza, né? Ninguém responde nada. Aí, olha a pretensão, mandei para a Companhia das Letras, para a Record, né? Para as editoras grandes. Mas, como eu tinha ganhado um prêmio no ano anterior, em 2013, um prêmio literário, 2 editoras pequenas e médias, entre pequenas e médias, me responderam. Uma delas foi a Patuá, que é minha editora até hoje. Né? Então, todas as obras que eu tenho publicadas, de ficção, foram publicadas pela Patuá e já tem uma parceria aí de, sei lá, 2014 a 2020, 9 anos, né? 9 anos já. Matheus, e que interessante, eu acho que principalmente para quem está assistindo a gente e também tem vontade de produzir algo diferente, né, de perseguir uma ideia diferente, de profissão até, pensar isso que você falou. Você conheceu alguém, você participou de oficinas, quer dizer, não é só a formação por si só que te dá gabarito para publicar, de repente. Então, você continua fazendo mais trabalho além do seu trabalho como professor. Claro, aliás... Continua estudando, enfim. Por exemplo, fazer uma faculdade de letras não te torna um escritor, não é? Do mesmo modo que eu sabia a composição das tintas, não me torna um pintor. Então, não faz sentido, não é? Aliás, tem gente que é formada em letras, tem gente que é erudito, que escreve muito mal literatura, porque são linguagens diferentes, né? Eu costumo dizer que a literatura está muito mais próxima das artes plásticas do que um texto jornalístico, por exemplo. A matéria-prima é a mesma, é a palavra. Mas o escritor de literatura, ele constrói imagens, como o pintor. O escritor de filosofia ou o jornalista, eles constroem conceitos. São coisas completamente diferentes, não é? Então, se eu não souber construir imagens, eu não vou ser um bom escritor de literatura. Escrever contos ou romances ou poesia. Não é? Eu posso ser um bom escritor de psicologia, de filosofia, um bom jornalista, que são coisas completamente diferentes. Não é? E, para quem tem interesse, não é? Eu sinto lhe informar, mas a inspiração não existe. Não tem aquele dia que você acorda, não existe vou escrever trabalho duro mesmo. Vou escrever aqui Hey Jude, Let It Be. Eu fui dar uma palestra uma vez, num lugar aqui em Ribeirão Preto, que não convém citar, mas aí eu falei isso, as pessoas que se achavam escritores e poetas naquela casa, eles ficaram muito, muito decepcionados. Como assim não existe inspiração? Não, aos moldes do romantismo, aquela coisa que desce em você, quase mediúnica, não existe. Não é? Existe, claro, uma aptidão, não é? O Neymar tem aptidão para jogar futebol, ótimo. Só que se ele não treinasse o futebol, ele não seria o que ele é. Não é? Então tem aptidão, tem o esforço e tem, claro, o estado de espírito naquele momento. Hoje eu tô mal, hoje eu tô com gastrite, hoje eu tô triste, tá bom, beleza. Mas unindo aptidão, exercício, não é? E estado de espírito, eu acho que dá para criar uma obra relevante. Acho excelente ouvir isso agora no momento em que a gente tem uma leve sensação de que basta fazer a dancinha certa que você vai ter sucesso. Né? Então, assim, precisa de muito preparo e não é nada mágico que acontece. Um dia acordei cheio de estrelinhas e vou escrever isso. É resultado de muito preparo e treino. Porque assim, quando você acorda e escreve uma coisa ali em 10 minutos, eu acho engraçado isso, né? É porque você tem uma bagagem cultural de anos. E aquilo resulta na escrita de 10 minutos. Mas não são 10 minutos, são 30 anos. Não é? Em 30 anos resumidos em 10 minutos. Então não existe isso. É óbvio que você pode acordar inspirado e escrever um poema. Provavelmente ele vai ficar muito ruim. Muito ruim. Então você pode mostrar para sua mãe, para sua tia ou para sua madrinha. Mas para publicar não vai ser bom, cara. Né? E tudo bem mostrar para tia e para madrinha. Ele pode fazer um sarau lá na casa dele, maravilha. Agora, quem quer trabalhar com literatura, a coisa é um pouco diferente, né? E isso é um ponto importante que a gente pode ter uma oportunidade dessa para estimular as pessoas a entrarem nesse universo da leitura, né? Realmente se encantarem com grandes obras e não fazer o que eu citava muito nas minhas aulas, o Leminski, e um aluno meu foi lá e comprou logo o Catatal, né? Que era o mais assim, denso, extremamente difícil. Eu acho que existe um caminho muito feliz para as pessoas que podem, a partir do dia a dia, começar esse exercício de se apaixonar pela leitura. O que você daria de recomendação para as pessoas para fazer essa trajetória de se apaixonarem pela literatura? Eu acho que assim, eu vou trazer uma situação prática. Se você pega um menino do primeiro ano do ensino médio, ele tem 15 anos, e você dá um Machado de Assis para ele, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de instrução, ele vai odiar Machado de Assis provavelmente para o resto da vida.
não é? Por quê? Porque ele não estava preparado para aquela obra, para aquele contexto, ele não estava com estado de espírito para ler o Machado de Assis, porque ele foi obrigado, não é? Agora, é diferente se eu, por exemplo, começo a contextualizar. E se eu não pegar a história da Capitu e do Bentinho e fazer um HQ com eles primeiro? Olha, vamos resumir isso, vamos pegar o enredo aqui, não sei o quê, ou fazer uma pecinha de teatro. Eu introduzo esses meninos de uma maneira lúdica, mais interessante. Ah, você lembra aquilo que a gente fez, o teatro, o HQ? Tá aqui, ó, o original. Vamos dar uma olhadinha? E aí vai lendo junto, acompanhando. Isso não significa vulgarizar a obra, de modo algum. Pegar o Machado de Assis e deixar palatável. Não. Eu contextualizo a obra e aí, tem uma palavra ou outra que eu não entendi essa frase, essa ironia. Ah, vamos junto, então, ler. Eu acho que é isso, não é? Porque se eu der do que você falou, o cara vai começar um Catatal, que é um romance que, inclusive, o Leminski falava que era um romance experimental, ele queria fazer uma coisa diferente mesmo, né? Ou James Joyce, não importa. A pessoa vai assustar primeiro e depois vai se afastar daquilo, né? Porque as pessoas não gostam de se sentir ignorantes, não é? Algumas sim, não é? Mas esse período tomara que esteja passando. Mas eu não quero me sentir um idiota, então se eu não entendi aquilo, eu vou me afastar. Até por uma questão biológica, fisiológica, é um instinto de conservação. Não é? Então, eu acho que é isso, né? Preparar para que a pessoa depois chegue no Machado de Assis e tenha um prazer estético com aquilo. Nossa, existe um cara no século XIX, preto, epilético, autodidata, que é um dos maiores gênios da história da humanidade. Você acabou não, né? Você está em processo de lançar um livro. Está lançando o livro esse mês agora. Isso. E esse livro trata do quê, Matheus? Se chama A Origem do Mundo, é um livro de contos. Eu considero que é o meu livro mais bem acabado, não é? E em 2011, 2012, saiu uma pesquisa da Universidade de Brasília, em que a literatura brasileira contemporânea era 60% predominantemente de protagonistas, 70% de protagonistas masculinos. Então eu parti dessa premissa de que o meu próximo livro seria protagonizado por mulheres. Então são 17 contos, todos protagonizados por mulheres. E a segunda premissa seria, tem que prevalecer a diversidade. Então tem a mulher negra, tem a mulher branca, tem a rica, tem a pobre, tem a criança, tem a velha, tem a trans, tem todas as mulheres ali. Tem um conto, inclusive, que se chama Capitu, que é o ponto de vista da Capitu sobre o Dom Casmurro, porque o que nós sabemos é a visão do Bentinho, não é? Então, o que aconteceu de verdade? Não é? A Capitu está falando. Tem um conto que se chama Deus, que na verdade, a mulher, Deus é a divindade feminina e ela vai se transformando ao longo do conto. Tem um conto que se chama Delfine, que é a história da Vênus de Milo, né, como ela perdeu seus braços, a estátua da Vênus de Milo, que ela foi entregue ao Newton, Isaac Newton, e ela presenciou que o Newton roubou a ideia da gravitação universal de uma mulher, que era a companheira dele, e por aí vai. Não é? E A Origem do Mundo, na verdade, é uma obra, né, é uma obra pictórica, né, do Gustave Courbet, do século XIX, não é? Que é um dorso de uma mulher nua, assim, né? E a origem do mundo é isso, a origem do mundo é feminina. E a Capitu traiu ou não traiu? Aí você vai ter que ler. E como é que a gente faz para ler, Matheus? Então, tem a venda em algumas livrarias do Brasil, mas eu acho que é mais fácil comprar pelo site da editora, não é? É mais rápido, chega em casa, editorapatuá.com.br, você só digitar lá no campo de busca Matheus Arcaro, vão ter todas as minhas obras lá. O último se chama A Origem do Mundo, né? Que, assim, tá em processo de lançamento, como eu disse, já fiz alguns eventos em Ribeirão Preto, vai ter um lançamento em São Paulo e eu espero rodar por algumas cidades do Brasil. Essa parte da vida do escritor, você sonhava? Eu vou fazer o lançamento. Nossa, e é uma coisa impressionante, né? Parece... Nossa, quando eu fui fazer meu primeiro lançamento, lá em 2014, nossa senhora, eu nem dormia direito, né? Mas é interessante porque depois de 5, né? O 6º livro ainda é uma coisa que me causa aquele friozinho na barriga. E é isso que faz a gente continuar vivo, né? O friozinho na barriga. Aquele primeiro encontro que você vai ter com a pessoa que você gosta, aquela primeira vez que você vai comer um alimento que você gosta e é a 6ª vez que você vai lançar um livro. Muito legal, mas é legal você também trazer pra gente aqui um pouquinho dos outros livros, né? Porque eles são muito bacanas, porque a gente tem uma trajetória tua profissional aí. Me fala um pouquinho pro pessoal que não conhece, quais são os outros. Então, o primeiro livro se chama Violeta Velha e Outras Flores, que é um livro de contos.
Eu gosto de falar disso, né? O primeiro livro que um escritor publica, geralmente é a obra de 20 anos, não é? Eu vou publicar meu livro. Aí você vai pegar os contos que você escreveu lá quando você tinha 18, e aí você vai reler, mas, meu Deus, isso aqui não cabe em publicar. Aí você vai se reescrever a obra, não sei o quê. E aí eu lembro do Menalton, que me ajudou muito, né? Porque eu tinha lá, sei lá, nem lembro agora, 40 contos. Aí o Menalton leu todos, falou, esse aqui não, esse aqui é uma bosta, esse aqui é bom, esse aqui dá pra melhorar. E aí eu fui lapidando, cheguei em 21 contos, e aí saiu o primeiro livro de contos. E eu me surpreendi muito positivamente, porque foi um sucesso de crítica de público, né? Saiu em muitos veículos de circulação nacional. No primeiro ano, eu lembro certinho disso, cara, vendeu mais de 1.000 exemplares, porque pro Brasil, para um escritor que não está em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, e para uma escritora média, isso é um número surpreendente, né? Eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe, mas os grandes escritores, eles vendem poucos livros no Brasil, viu? E, aliás, não dá para viver de literatura. É só você fazer uma conta simples. O escritor tem, em média, 10% do valor do livro. Se ele vende 1.000 livros no ano, faz a conta quanto que ele ganhou de dinheiro. Nada. Zero, praticamente. Não é? Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Mas vender 1.000 livros num livro de estreia, eu acho que foi bem bacana. Assim. E aí isso abriu portas para outras publicações. Depois vem o romance, O Lado Imóvel do Tempo. O Salvador dos Santos, ele é um poeta frustrado, um aposentado, que ele chega aos 70 anos e percebe que a vida dele... Nossa, eu vou morrer, não fiz nada de grandioso. Meu Deus, e começa a bater o quê? A angústia nele. Bom, só que aí ele percebe que ele vai morrer, o nome dele não vai ser esquecido, e aí a única alternativa que ele encontra para eternizar o nome dele na história é se tornar um assassino em série. E aí ele vai matar pessoas para eternizar o seu nome. Aos 70 anos. E aí tem toda uma preparação física e psicológica para isso, né? É óbvio. Isso é uma coisa que você me fez lembrar, né? A questão da verossimilhança na literatura, não é? Você sabe por que você perguntou 70 anos? Nossa, mas como uma pessoa de 70 anos pode matar pessoas, não é? É uma pergunta... Eu estou pensando que tipo de veneno ele sabe fazer. Plausível a pergunta, não é? E isso que o bom escritor tem que pensar. Ora, a sua obra é verossímil? É verossímil que uma pessoa de 70... Eu pensei nisso na hora. E aí, o que eu tive que fazer enquanto escritor? Colocar a minha personagem fazendo personal training na academia, para ele dar conta de matar pessoas. Porque um velhinho, não é velhinho mais hoje em dia de 70 anos, né? Mas uma pessoa de 70 anos, ela pode ter limitações físicas para isso. E ele foi lá se preparar para matar pessoas, não é? Gente. Depois veio a Mortalha, que é de contos também, né? Contos de amor e morte, né? Um neologismo, né? A Mortalha é uma palavra só. Depois veio Um Clitóris Encostado na Eternidade, que é um livro de poesia, não é? A poesia é isso, não é? A junção do sagrado e do profano. Depois veio meu livro de filosofia, que é uma adaptação da minha dissertação de mestrado sobre Nietzsche, a questão da linguagem, como a filosofia e a arte se interseccionam. E agora o 6º livro, que é esse, A Origem do Mundo. São 9 anos de publicação. Pergunta lá, Marília Gabriela, né? Qual é o filósofo que hoje faz mais sentido para você? Nesse momento. Eu sei que isso pode mudar. Não, então, pelo fato de eu ter estudado Nietzsche no mestrado e tal, é o filósofo que eu tenho mais contato nos últimos anos, né? Mas também o Nietzsche tem que ser... eu sempre tenho que olhar com... A gente sempre tem que olhar com ressalvas, para quem quer que seja, não é? Se você pegar passagens do Nietzsche, ele é extremamente machista, não é? Ele é muito preconceituoso em alguns aspectos, né? É óbvio, é evidente, tem um contexto, nós estamos no final do século XIX, mas eu não posso passar pano para isso. Sim. Não é? Então, assim, eu tenho estudado mais o Nietzsche, não é? Mas tem outros grandes pensadores que eu admiro profundamente. E tem uma coisa importante que eu tenho feito também. Na faculdade provavelmente de psicologia também, na faculdade de filosofia, o curso é focado, é centrado na Europa, não é? Pera lá, mas e os pensadores africanos, orientais e brasileiros? O que nós estamos vendo desses caras numa faculdade tradicional? Então, eu tenho me forçado a estudar muito a filosofia africana, a filosofia brasileira. Ailton Krenak, por exemplo, que é vivo, é um filósofo indígena brasileiro vivo. A gente está conversando com esse cara, ou a gente está voltando lá. Claro, eu preciso voltar no Tomás de Aquino? Preciso. Mas para dialogar com Krenak hoje. Não é? As questões indígenas brasileiras, não é? O que nós estamos falando sobre isso, filosoficamente? As questões africanas, tem muitos... Por exemplo, tem um pensador camaronês, Achille Mbembe, que ele cunhou a expressão necropolítica, não é? O necropolítica é a política da morte. É um cara camaronês que sabe do que está falando, não é? Então, por que a gente não, sei lá, estuda mais essas pessoas? Claro que tem um interesse por trás também, né? Pois é. E nesse ponto, eu sei que não é tão simples assim, mas você acredita que o seu ponto de vista
sobre o que vem a seguir? É mais otimista ou pessimista? Eu não sei. Eu sei de uma frase do Galeano, perdão, que é, na verdade, ele está citando um amigo dele, não é? Ele está citando um cineasta. E aí pergunta para ele assim, mas para que serve a utopia? Ela sempre está lá no horizonte. Você dá 2 passos, ela dá 2 passos para frente. Você dá 2 passos, você nunca vai alcançá-la. E aí ele responde sabiamente. Serve justamente para isso. Para você continuar caminhando. Até arrepia essa frase. Porque é isso. A utopia, a possibilidade do otimismo serve para a gente continuar caminhando. Mas não um otimismo ingênuo, não é? É um otimismo, digamos, talvez revolucionário. É possível mudar. Então, só é possível mudar se a gente fizer alguma coisa. Então, vamos fazer juntos. Bacana. E eu quero aproveitar você aqui, que realmente é um cara que estudou muito Nietzsche, e eu pouco sei, mas lembro de uma etapa em que ele rompe com Schopenhauer, do pessimismo, né? Isso. E começa a construir essa busca interior, que vem aquela fase em que se fala do amor fati. Isso tem muita correlação com a psicologia, né? Essa busca interior, dessa renovação, né, do dia a dia. Como que é essa transição do pessimismo? Porque muitas pessoas veem a filosofia, conhecendo pouco, como pessimista, mas é marcante essa fase, para mim, quando vi a história de Nietzsche, que ele rompe com Schopenhauer. Como que é esse momento de olhar para dentro dele? Interessante, né? O Nietzsche vai romper com 2 grandes nomes, o Schopenhauer e o Wagner, né? O Wagner, que é um dos maiores músicos da Alemanha, né, do século XIX, mas vamos falar do Schopenhauer especificamente. Quando o Nietzsche era muito jovem, ele teve um susto quando ele leu O Mundo como Vontade de Representação, que é a principal obra do Schopenhauer, não é? E o Schopenhauer vai dizer basicamente, vou falar aqui de maneira grosseira, né? O mundo é sofrimento, e tem uma frase muito famosa do Schopenhauer, né? A vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, não é? Você se esforça pra caramba pra conseguir determinada coisa, você tem um rápido momento de alegria, aí você se entedia daquilo, aí você busca outra coisa, volta, sofre pra caramba, consegue. Então a vida é esse pêndulo entre o sofrimento e o tédio. E o Nietzsche concorda com isso, que o mundo é vontade. Porque o que o Nietzsche vai buscar no Schopenhauer, na minha leitura? Ele vai buscar um rompimento com essa racionalidade hegeliana, com essa racionalidade do Ocidente inteiro. Não. O Schopenhauer afirma que o mundo é um caos, o mundo é uma força cega que ele chama de vontade. Tá bom. Agora, o que o Nietzsche vai fazer em 1876? Ele vai romper com o Schopenhauer, por quê? O Schopenhauer vai dizer que essa vontade só nos leva para o buraco, só nos leva para enxergarmos o mundo de maneira negativa, não é? Tanto é que o Schopenhauer propõe o ascetismo, não é? Para como sofrer menos? Desejando menos. Porque o sofrimento é sinônimo de quanto mais eu desejo, mais eu sofro. Muito bem. Quando o Nietzsche vai amadurecendo, ele percebe, olha, realmente Schopenhauer tem razão, o mundo é vontade. Mas primeiro, ele não é vontade, ele é vontades, plurais. Segundo, essas forças conflitantes, elas são o oposto do que o Schopenhauer disse. Porque essas forças conflitantes fazem a vida ser o que ela é, não é? Fazem a vida ser pulsativa, fazem a vida ser dionisíaca, não é? Então, olha que interessante, ele parte de um pensador pessimista, ele acata parcialmente os conceitos desse filósofo e ele transforma no oposto do que o filósofo anterior queria, não é? O Schopenhauer diz, a vida é vontade, nós temos que nos resignar. O Nietzsche, a vida é vontades e nós temos que aproveitar. E é isso que o Nietzsche vai fazer. O que é o eterno retorno do mesmo que vai desembocar no amor fati, não é? Uma historinha rápida aqui, não é? Imagine que chegasse para você um anjo, um demônio, uma criatura e dissesse que a sua vida é exatamente como ela foi até hoje, cada dor e cada sofrimento, cada prazer e cada alegria, ela retornasse por uma hipotética eternidade. Tudo exatamente como foi. Você daria bênçãos ou amaldiçoaria essa criatura? O Nietzsche te pergunta. E aí, será que eu teria coragem de repetir minha vida exatamente como ela é por uma hipotética eternidade? E a resposta é, se você não tem coragem, é porque você está levando uma vida da qual você não se orgulha. Mas o Nietzsche não está falando para você se arrepender do que você fez, não. Usa o eterno retorno como uma navalha existencial. Caramba, eu teria coragem de que esse momento que nós estamos aqui compartilhando se multiplicasse por uma eternidade? Ótimo, então está valendo a pena. Agora, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele tem mais ou menos a minha idade, 23 anos, né? De carreira. E ele odeia ser bancário. E aí um dia eu cheguei pra ele, o que o Nietzsche falaria pra esse meu amigo? Meu companheiro, você tem 40 anos, cara. Tem uma força metafísica que te obriga a ser bancário? Cara, você vai chegar aos 80 e vai se arrepender. É isso que o Eterno Retorno nos fala, não é? Você vai chegar aos 80, aos 90, não importa, olhar pra trás e falar, que vida que eu vivi. Só que aí não tem como mais voltar. Quando você tem 40, tem. Usa o Eterno Retorno pra isso, pra fazer com que a sua vida valha a pena. Só que existem coisas que são imutáveis.
inexoráveis. E aí entra o amor fati, que é um desdobramento do eterno retorno. Vou dar um exemplo. Eu falo assim para os meus meninos, né? Pense na pessoa que você mais ama. Aí um adolescente fecha o olhinho assim e pensa. No pai, na mãe, no irmão, não importa. Pensa que essa pessoa vai morrer. Nossa, professor, não fala. Mas ela vai. É um fato inexorável. Agora, onde entra o amor fati? Ame o fato de que sua mãe vai morrer. E o que significa isso? Aproveitar o agora. Não é? Não tem coisa mais frustrante do que você chegar e não ter como voltar atrás, por exemplo, na convivência com uma pessoa. Não é? Então, o amor fati é isso. Amar os fatos. Não é? Se a vida... Vamos usar uma frase do senso comum. Se a vida te dá limões e ela vai dar, faça uma limonada ou, quem sabe, uma caipirinha. É isso que é o amor fati. Muito bom. Fantástico. Que legal ouvir isso. E você? Você viveria? Você voltaria a viver eternamente? Cada segundo. Porque assim, eu sou o que eu sou hoje graças ao que eu fui, não é? Então eu fui publicitário lá no começo, porque eu era um adolescente de 16, 17 anos que não sabia o que fazer, gostava de escrever, eu ia fazer aqueles anúncios legais e não sei o quê. Foi interessante para mim, depois eu joguei tudo pro alto. E você imagina, eu era dono de empresa, eu tinha uma agência estabilizada em Ribeirão Preto, eu ganhava relativamente bem. Então, vou jogar tudo pro alto para ser professor de filosofia, para ser escritor. Imagina a cabeça do cidadão de bem, como é que ficou. Não é? Nossa, você vai... Não, você é empresário, cara. Não, eu quero. Então eu usei, né? De certa maneira, eu usei o eterno retorno do mesmo. Porque quando eu tiver 80, eu falei, legal, ainda bem que quando eu tinha 30, eu fiz isso. Significa que vale a pena reconsiderar a nossa vida a qualquer altura. O tempo todo, na verdade. Né? O tempo todo. Mas não com o significado do arrependimento, não é? Mas como uma possibilidade vindoura. Ó, até aqui já foi, não muda. Mas e daqui para frente? O que eu posso fazer? De onde estou, para onde posso ir? Exatamente. O que posso fazer para uma maior satisfação na vida? Exato. Eu vou fazer uma para fechar agora, hein? O que é a vida? Não. Exatamente. É o Abu Janra? Qual é? O que é? O que nós estamos fazendo aqui, Matheus? Né? Qual que é o sentido da vida? Eu não sei se a filosofia se preocupa em explicar isso. O sentido da vida é se divertir. No sentido mais profundo que essa palavra tem, né? O Nietzsche fala que nas metamorfoses do espírito, não é? Nós temos lá o espírito do camelo primeiro, não é? Que é aquele cara que carrega a culpa do mundo nas costas, não é? É o cara que ainda que ainda precisa dos valores metafísicos e tal, daquela coisa. Aí depois nós temos um período de transição que é o leão. O leão é o eu quero, é que impõe a sua vontade. Mas qual é o terceiro estágio do espírito? Para o Nietzsche, a criança. A criança é aquela que enxerga a possibilidade da vida como uma brincadeira. Brincar é a coisa mais profunda que existe nessa vida. Então nós temos que brincar. Não é? A gente tem que se divertir. A gente tem que olhar a vida como um jogo. No sentido mais profundo que essa palavra tem. Né? Porque a vida é lúdica. E a gente tem que fazer isso valer a pena. Fantástico. Muito bom. Então, eu realmente recomendo. Entrem lá no YouTube, sigam o canal do professor Matheus Arcaro, Matheus Arcaro. Redes sociais. No Instagram eu tô mais também. ativo agora, viu? No Instagram. Como que é o arroba teu lá? Matheus Arcaro. Matheus Matheus Underline Arcaro. Underline Arcaro. Sigam, acompanhem, tem muita novidade por aí. E comprem o livro, porque a gente tem que valorizar a obra dos nossos autores, tem que valorizar a arte, a produção artística. E eu acho que é muito importante, porque além disso, né, não é só o incentivar, é uma ampliação realmente importante da expandir a mente de todos vocês. Então, sigam o professor Matheus Arcaro e continuem com a gente também nos próximos episódios do FAPSicast. Matheus, muito obrigado por estar com a gente hoje. E a gente vai ter que continuar. Vai ter, acho que, outras oportunidades de poder trazer outros temas, porque com certeza o pessoal vai curtir muito. Foi uma delícia e eu, assim, de coração, eu acho que se eu pudesse colocar isso na minha gavetinha da eternidade, esse momento entraria. Que legal, muito obrigada. Você que está muito em paz, angustie-se com a gente também nos próximos episódios. Até lá. Até.